Olá, olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo do livro Fonte Viva, ditado pelo benfeitor Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. É uma alegria muito grande estarmos juntos em mais essa proposta de aprendizado com Jesus, à luz da doutrina espírita. Antes de iniciarmos nossa reflexão deste capítulo 15, intitulado Fraternidade, nós vamos fazer a descrição da tela para aqueles que, porventura, tenham alguma necessidade visual. A nossa tela, o fundo dela é o universo pontilhado de estrelas. À esquerda da tela estou eu, Emmanuel Chácara. Sou um homem de pele morena clara. Tenho barba, cavanhaque, bigode bem curtinhos. Cabelos também curtos, com muito pouco cabelo na parte superior. Estou usando uma camiseta preta com uma estampa em forma de uma espiral na frente. Atrás de mim tem uma estante com livros. À direita da tela está minha grande amiga e irmã Regina Beatriz, que fará, ou que já está fazendo, a tradução de Libras desse episódio. A Regina é uma mulher de pele morena clara, cabelos curtos, encaracolados. Ela usa óculos, está usando uma blusa tendente a rosa, mas um rosa assim um pouco mais fechado. Tem também uma estampa na blusa branca, com duas mãos, que é o símbolo da interpretação de Libras. Atrás dela tem uma parede branca e uma porta também branca. Vamos então começar o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão, de um tema extremamente importante, que trata da fraternidade. Fraternidade é uma palavra que vem de frater, mesma semente, que nos mostra da importância que tem esse sentimento nos dias atuais. Esses dias atuais, segundo o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, possuem sempre, todas as épocas, ele nos diz, uma virtude e um vício. A nossa virtude, da época atual, é a capacidade de pensar, é o desenvolvimento do intelecto. E o nosso vício é a indiferença moral. Então, olha como é importante o tema fraternidade, que é a antítese da indiferença. A fraternidade não se acomoda, a fraternidade não consegue permanecer inativa diante do sofrimento alheio. A fraternidade é dinâmica, se movimenta, busca fazer o melhor para todos aqueles que cruzam o nosso caminho, portando algum tipo de necessidade em qualquer campo que seja. A fraternidade é capaz de abraçar, de consolar, de aliviar. Então, isso é tão necessário, meus amigos, nesses dias de transição planetária que estamos vivendo. E para falar desse tema, Emmanuel foi no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, e trouxe ali um versículo extraordinário que julgamos ser a essência que deveria habitar a proposta daqueles que pretendem seguir o Cristo. Diz ele assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Né?
Veja que, para sermos categorizados como cristãos, conforme o evangelista Lucas escreveu em Atos, porque os cristãos daquela época, logo no início do movimento cristão, após a crucificação de Jesus, eram conhecidos como os irmãos do caminho. E aí Lucas propôs para o colégio apostolar, isso também está descrito no livro Paulo e Estevão, de autoria do benfeitor Emmanuel, através também da mediunidade de Chico Xavier. Ele diz assim: por que não nos chamarmos cristãos? E o que João coloca aqui é que Jesus estabeleceu uma regra para que a gente pudesse ser reconhecido como um seguidor, como um discípulo, como um cristão. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Gente, quem escreveu isso, João, não falava de ter ouvido, ele conviveu com Jesus. Era conhecido como discípulo amado. João deitava a cabeça no peito do Cristo, isso está retratado na Santa Ceia, aquele quadro maravilhoso de Leonardo da Vinci. E a gente até imagina, né? Aquele jovem, né? Encostando o chakra coronário dele no chakra cardíaco de um Cristo planetário. Quanto amor! Quanto amor João não experimentou entrando na faixa vibratória de um ser como Jesus. E, obviamente, ele não poderia dizer outra coisa e retratar outra coisa que não fosse amor. Mais tarde, esse mesmo espírito, conhecido como João, retornaria 13 séculos depois, no século XIII, na Úmbria, na Itália, na cidade de Assis, como aquele que foi conhecido como o polverelho ou pobrezinho de Assis, São Francisco. Que amor extraordinário! A tal ponto que muitos o chamavam à época de o Sol de Assis. Se Jesus é o sol da vida no planeta Terra, João, como seu fiel seguidor, como um verdadeiro cristão, vivia ali a plenitude do amor dentro da sua condição evolutiva, amando a todos e a tudo, chamando a todos de irmão. Isso é uma coisa maravilhosa. Sentindo e vivendo a fraternidade. Então, nós não estamos diante aqui de um evangelho, de uma palavra que o Emmanuel extraiu de um versículo de alguém qualquer. Talvez tenha sido aquele que mais captou a mensagem espiritual do Cristo. Enquanto os outros evangelistas trouxeram o Jesus histórico com toda a sua importância, com seus feitos e ensinamentos, João, no seu evangelho, captou o Jesus Cristo, captou a mensagem do Cristo planetário. Talvez porque deitasse a cabeça no peito desse Cristo e pudesse penetrar esses arcanos do amor de um Cristo. Talvez por isso ele tenha trazido de uma forma diferente dos outros, é um evangelho diferente de todos os outros três, né? E que faz com que a gente mergulhe nessa dimensão interna que todos nós temos, onde habita o divino em nós. E aí, para a gente entender melhor essa passagem, nós trouxemos ela aqui um pouco mais aumentada, dentro do texto onde ela foi escrita, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. E aí vem o versículo, né, que o Emmanuel pensou dessa passagem: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais?
Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida, respondeu-lhe Jesus. Tu darás a tua vida por mim, Simão? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Jesus sabia da nossa fragilidade em segui-lo. Simão Pedro talvez seja a síntese mais próxima de nós, mais próxima da humanidade, de um seguidor do Cristo. Ele tinha suas inseguranças, tinha as suas incertezas, mas ele tinha algo que ainda nos falta, que era seguir e amar Jesus. Ele foi adiante. Ele negou o Cristo, sim. Aconteceu na presciência de Jesus exatamente aquilo que o mestre disse: você me negará 3 vezes, Simão. Mas ao invés de lamentar, sentar-se à beira da estrada, ele enxugou as lágrimas e se tornou a rocha viva que Jesus disse: sobre ele a minha igreja será edificada. Simão teve um papel capital no início do cristianismo. Simão Pedro evitou o primeiro cisma do cristianismo, quando houve o conflito entre Paulo, que defendia levar a mensagem de Jesus aos gentios, e Tiago menor, que defendia que os gentios precisavam antes da circuncisão para depois a mensagem de Jesus ser levada a eles. Aquele momento tenso da Casa do Caminho, a primeira congregação cristã que foi criada pelos apóstolos, foi resolvido com a pacificação de Pedro, com respeito, com a autoridade moral dele. Mas Jesus, assim como ele havia percebido ainda a fragilidade dos seus discípulos, que somente mais tarde, quando afirmaram o testemunho e deram o testemunho da sua fé, se tornaram apóstolos, ele sabe também das nossas dificuldades. Quantas vezes nós o negamos? Quantas vezes temos o conhecimento, e nós aqui na doutrina espírita, iluminado pelo conhecimento espiritual, e nós o negamos através do sentir, do pensar, do falar e do agir. Então essa mensagem hoje, ela é uma reflexão. O quão fraterno temos sido? Porque se nos dizemos seguidores do Cristo, temos que pelo menos nos esforçar para sermos fraternos uns com os outros, que é o início, é o primeiro passo para depois amarmos-nos uns aos outros como ele nos amou. Esse é o convite que o Emmanuel vai fazer. Ou ainda estamos vendo Jesus como um líder espiritual, político, religioso? Será que nós não compreendemos que ele é muito mais do que isso? Ele é um Cristo planetário, que cuida da nossa evolução, que veio até aqui mostrar um roteiro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse ele, para que nós pudéssemos de fato trilhar a senda evolutiva. Será que a gente não parou ainda para refletir que ele não criou mais uma religião, ou na imensa árvore da fé cristã, que tem vários galhos, várias religiões? Que, em verdade, ele veio nos mostrar que religião, que quer dizer, do latim religare, que quer dizer reconectar com o divino que habita em nós, que isso só é possível quando a gente começa a viver o amor que ele nos ensinou. E que para viver esse amor eu preciso do outro. Eu preciso ir ao encontro do outro e não de encontro ao outro. Porque todas as vezes que eu não faço isso, todas as vezes que eu me rebelo contra o outro,
eu não estou reconhecido por ele como um discípulo. Vou dizer de novo aqui a mensagem, a frase que o Emmanuel trouxe do Evangelho de João. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí, então, feito essas considerações, vamos ao texto. O Emmanuel diz assim: desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Isso é muito importante porque o Emmanuel toca num aspecto fundamental, que houve um desvio lá no início, já no século IV, nos 2 primeiros séculos, 3 primeiros séculos cristãos, isso ainda se mantinha, que se chama de cristianismo primitivo, a proposta do cristianismo nascente, que a gente brinca e chama do cristianismo do Cristo, e não dos seus intermediários, do verdadeiro cristianismo. E Jesus passou aos seus apóstolos, e esses passaram aos primeiros cristãos ali do século I, e aquilo se manteve até o século III. Quem retrata isso bem são as obras de Emmanuel, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, são episódios do cristianismo nascente. Mas depois, no século III, no século IV, ele está dizendo aqui, houve uma vitória do imperador Constantino, que promulgou o Édito de Milão em 313 depois de Cristo, que se baseou numa frase que ele dizia: um Deus no céu e um imperador na terra. Essa frase dele, que foi o início de tornar a religião cristã, ou o cristianismo, né, em religião oficial do Estado romano, que virou catolicismo porque é universalismo, já que Roma dominava todo o mundo conhecido à época. Mais tarde, em 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio I, aí sim, promulgou o Édito de Tessalônica, tornando o cristianismo a religião oficial do Império Romano. É por isso que Emmanuel diz que desde aquela época da vitória de Constantino, a gente está tentando demonstrar na Terra a nossa condição de discípulo. Porque a vitória do imperador Constantino descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política. Ah, meus irmãos, e nós sabemos disso, certamente muitos de nós estivemos nesse período, transitando ali pela fé cristã dentro da igreja. Quantos desmandos cometemos em nome da imposição da fé? Foram tantos as cruzadas, a Inquisição, e nos dizendo que com essas atitudes éramos discípulos do Mestre. Esquecidos desse versículo que o Emmanuel trouxe aqui, João 13:35, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É uma história difícil, cuja semeadura amarga, até hoje nós estamos colhendo os frutos. Dirá Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que quando Jesus ouviu o pranto do anjo Ismael, dizendo que a pátria do cruzeiro, com a promessa de pátria do Evangelho, estava escravizando índios, estavam levando os nossos irmãos da África como escravos para cá. E Jesus disse para ele: Simão, todos os dias eu escuto o pranto de almas que viveram no continente europeu, que estão em regiões infernais de sofrimento no mundo espiritual. Vá lá
Estenda o teu estandarte, Deus, Cristo e caridade. E convida a todos para uma nova chance, na pátria do Cruzeiro. E conta Humberto de Campos que quando Ismael ali chegou, que desfradou a sua bandeira, que conclamou a todos, dizendo: o Senhor ouviu as vossas preces, os vossos pedidos. Houve uma caravana enorme pelas regiões sombrias do mundo espiritual. Ali essa caravana integrava inquisidores, reis, rainhas, despóticos, aqueles que criaram as cruzadas e que combateram nas cruzadas, aqueles que mentiram, que enganaram, que mataram em nome dele. Todos eles foram convidados para renascer aqui. Porque o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele será construído através da redenção de todos nós. Porque todos nós, ao longo da história, estamos tentando entender isso que o Emmanuel está dizendo. Demonstrar a nossa condição de discípulos. E agora estamos tendo, talvez, a derradeira chance, aqui no Brasil, de nos amarmos como ele nos amou, para finalmente colocar o pé no caminho do discipulado com Jesus. E o Emmanuel diz assim: organizamos conselhos céleres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Curioso que essas atrevidas conclusões foram todas por interesses pessoais. A doutrina espírita viria depois, já em meados do século XIX, aí sim, abrir o conhecimento dos princípios que regem as leis do mundo, os princípios espirituais, como a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a vida futura, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos e tantos outros princípios fundamentais dessa doutrina abençoada. Mas antes, por interesse próprio, já existiam alguns desses princípios, inclusive o amor, que já estava catalogado nos 4 evangelhos do Novo Testamento, nas cartas de Paulo. E o que fizemos? Interpretamos tudo ao nosso bel prazer, ao nosso interesse. A reencarnação, por exemplo, foi banida num desses concílios como algo que era frontalmente contra os dogmas daquela religião, oficializada agora como religião universal. E é interessante quando a gente vai estudar isso, a gente vai ver que a ideia de banir a reencarnação, uma das motivações reais, foi que quando os nobres da época estavam prestes a desencarnar, eles doavam suas posses à igreja. E nasceu logo uma reflexão, um medo, um temor, porque se houvesse de fato a reencarnação, eles poderiam renascer no novo corpo. E se eles se lembrassem das suas antigas terras, das suas antigas posses, eles poderiam reivindicar de volta? É melhor a gente retirar esse capítulo, porque entre o povo judeu da época, o conhecimento da reencarnação era natural. Tanto é que quando Jesus fala com Nicodemos, né, sobre voltar ao ventre materno, nascer de novo, e Nicodemos, aquele que não nascer de novo não verás, né? Não entrarás, não compreenderás, não adentrará o reino de Deus. E Nicodemos fala assim: como pode, mestre, a gente morrer e entrar de novo no ventre materno? E Jesus disse: mas tu és mestre em Israel e desconheces essas coisas? Então, para a gente ver como nós, ao longo do tempo, fomos deturpando a proposta de amor
que ele nos trouxe, em razão dos nossos interesses pessoais. E, em cima disso, Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, no capítulo 23, nos fala disso. Capítulo, inclusive, intitulado Fraternidade. Ele diz assim, ora, interpretando essa passagem de João, né? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. João aí, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 21. E o Emmanuel dizia assim, disse assim, construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás, com cintilações divinas, a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com maestria os textos da Escritura divina para provar-lhe a existência. Exibirás, olha aqui, isso aqui já é a doutrina espírita. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele, com eficiência e segurança, às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a beleza. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele, em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Aí agora vem a conjunção adversativa. O Emmanuel adora isso. Mas, porém, contudo. Então ele diz assim, contudo, se não amas a teu irmão, por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? O Emmanuel sintetizou aqui nessa passagem do livro Palavras de Vida Eterna a essência do que ele está explicando aqui. Não adianta nenhuma manifestação dessa exterior. E aquele que se chega na minha vida? E o meu irmão consanguíneo, dentro do meu lar? É o próximo mais próximo. E o meu irmão, dentro do ambiente de trabalho profissional? E o meu irmão, dentro da casa espírita, com o qual eu compartilho a atividade assistencial, o passe, a trabalho mediúnico? De que adianta toda essa aparência exterior se eu não o amo? E amar aqui, entenda-se como um movimento em direção a ele. Como fazer a minha parte na grande teia da vida, que implica segurar na mão de quem está à frente, evolutivamente falando, que está me estendendo a mão, eu segurar nela, compreender que eu preciso de auxílio, mas também estender a mão para os que estão um pouco atrás de nós no processo da retaguarda, em se falando de evolução. Às vezes estão ao nosso lado, mas estão passando um momento difícil. E nós precisamos estender a mão, até por gratidão, a quem que está acima e que me estende a mão também. Será que eu estou fazendo a minha parte? Porque senão, olha o que o Emmanuel disse, se não amas teu irmão, por amor a ele, Pai amoroso e justo, amor a Deus, de que te vale o culto filial? De que te vale se dizer filho do Altíssimo, se esse culto é estéril e egoísta? Se esse culto está cheio de interesses pessoais, que é o que vem dominando nossa trajetória ao longo dos tempos, é uma reflexão que fica. E o Emmanuel diz assim, continua aqui no livro, né? Fonte Viva, capítulo 15. Incentivamos guerras arrasadoras, que implantaram a miséria, o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. As cruzadas, as inquisições, quanta dor, quanto sofrimento.
Fomos capazes de criar aparelhos de tortura para fazer as pessoas afirmarem a fé e renegar as suas crenças. Segue aqui o Emmanuel. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Como se aqueles que habitavam aquela região não fossem também nossos irmãos, embora professassem outra fé. Aquele povo árabe que ali estava. Então, quer dizer, olha que importante isso. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Quantas intrigas dentro da igreja que nós convivemos e vivemos. E que nós, muitas vezes, trazemos esses ranços porque somos aqueles mesmos, convidados pelo anjo Ismael para reencarnar aqui em terras brasileiras. E hoje, num momento tão difícil de transição planetária, estamos digladiando uns com os outros, querendo fazer valer as nossas posições, esquecendo que Jesus só nos pediu que nos amássemos uns aos outros, como Ele nos tem amado. É bem verdade que, eu brinco, Ele subiu o sarrafo do amor, porque como eu vos amei, Ele colocou a condição do amor numa posição elevadíssima, mas para nos estimular, por todos os meios, a nos amar também. Lógico que ainda não compreendemos o que é o amor de um Cristo, mas esse amor que Ele teve conosco, ao ponto de nos perdoar, no auge da agonia da cruz. E esse perdão é encarado, ou pode ser encarado, como uma intercessão do Cristo planetário junto ao Pai, para que a lei de causa e efeito, por aquele ato de estarmos crucificando o Senhor das estrelas, como diz a belíssima música dos nossos amigos, dessa dupla maravilhosa, Tim e Vanessa. Gente, isso é muito sério, nós crucificamos um Cristo planetário. Ele disse, Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. Atenua a lei, Pai. Coloque a tua misericórdia no rigorismo da lei, porque a lei é de justiça, mas é também de misericórdia. E Ele pediu por nós. Esse amor a gente ainda não sabe o que é, mas nos inspira. Faz com que a gente queira avançar. Faz com que a gente queira destruir os muros da indiferença que ainda avassala o nosso mundo e nos abrirmos para a ponte da fraternidade, construirmos pontes da fraternidade. E aí ele diz assim, incentivamos guerras arrasadoras, isso eu já li, né? Criamos comendas e cargos religiosos. Eu peço perdão aqui porque talvez vocês estejam escutando um barulho. É uma época difícil essa, né? Eleitoral. E está passando bem aqui na nossa rua, né? Um barulho aqui de propaganda muito alto. Mas vamos lá. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos. Inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. O Frei Leonardo Boff, que é uma pessoa extraordinária, um sábio, que nós respeitamos muito, ele diz assim, a maioria dos pontos de vista são excludentes. Eles, na verdade, são a vista de um ponto. E a vista de um ponto, quando a gente fez tudo isso, e de certa forma ainda fazemos hoje, só que de outras maneiras,
essa vista de um ponto, ela exclui a maioria. Então, ela não contém sabedoria. Os nossos pontos de vista são paupérrimos, estreitos, limitados, porque estão baseados no interesse pessoal. São excludentes. Muitas vezes treinamos nossos filhos na argumentação espírita para que possam reduzir a pó os argumentos dos outros nossos irmãos de outras religiões. Isso é muito sério. Porque quando nós, na argumentação espírita, na lucidez que o Espiritismo nos traz, confundimos a fé alheia, estamos fazendo a mesma coisa. Não com instrumentos de suplícios, fogueiras, cadafalsos, prisões, mas tirando a esperança do outro. Porque nessa grande escada da evolução tem local, tem degrau para todo mundo. E é uma grande ilusão querermos colocar todo mundo no nosso degrau, na nossa forma de ver a vida. Porque todos nós vamos chegar lá um dia, dentro da jornada e da caminhada de cada um. E o Emmanuel, no livro Fonte Viva, esse mesmo livro que estamos estudando, no capítulo 114, ele diz: embainha a tua espada. Com base naquela frase que Jesus disse, né? Embainha a tua espada. João, novamente João, capítulo 18, versículo 11. Ele diz assim: em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor. Embainha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Esse é o único combate justificável. Que Paulo disse: acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Essas são as armas, essa é a luta entre o homem velho e o homem novo que a proposta de Jesus provoca em nós. Quem quiser depois pode pegar ali o livro Pão Nosso, capítulo 136, chamado Conflito, quando Paulo diz assim: o mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. Olha como a proposta do Cristo provoca uma verdadeira convulsão dentro de nós. Aliás, Kardec havia dito isso no livro A Gênese, né? Que nessa época não seriam mais as convulsões do planeta, mas as entranhas do homem estariam convulsionadas. Porque é o momento da gente deixar esse homem velho da intolerância, da violência, da tirania, da imposição, do orgulho, da vaidade e voltarmos para o homem novo, o homem do terceiro milênio, o homem do mundo de regeneração, que busca viver a mensagem de amor que ele nos deixou e por isso mesmo fará o bem prevalecer sobre o mal. E é isso que o Emmanuel está dizendo. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, está dentro de nós. Para que se faça em nós o reinado de luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. Não é esse o guerreiro que Jesus espera de nós. Ele espera de nós o guerreiro da luz, que combate o bom combate, que faz luz dentro de si, e não que tenta massacrar, sufocar, impor ao outro aquilo que nós não sabemos, talvez não seja o melhor caminho para ele nessa existência. Se para nós é, talvez para ele não seja. Por isso temos que ter respeito. E aí ele fala uma frase aqui, maravilhosa, ele diz assim: a cruz do mestre tem a forma de uma lâmina voltada para baixo. Não é verdade? Uma lâmina voltada para baixo, a cruz de Jesus. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada
simbólica, devidamente ensarrilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com a felicidade da renovação. Vamos pensar nisso, ainda mais nesses tempos de exaltação, em que olhamos para o outro como nosso inimigo, por vários motivos, até por ideologias políticas. Sigamos no nosso caminho, fazendo o bem. Sigamos do lado do bem, da caridade. E já estaremos fazendo muito por um mundo melhor. Porque, como diz Mahatma Gandhi, quando ele olha para trás na história, ele vê que todos aqueles que usurparam, que infligiram dor, sofrimento, que foram tiranos, todos caíram. Ao final restou a verdade e o amor. E assim será. Porque essa vontade não nossa, mas do Cristo, que cuida desse educandário extraordinário chamado planeta Terra. E aí o Emmanuel, para terminar, diz assim: estimulamos insurreições que operam o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e pela beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. Isso é um exemplo, uma frase fundamental para nós, inclusive espíritas. As nossas instituições têm que primar pela simplicidade. Me lembro aqui de um episódio de Chico, ocorrido com ele em Uberaba, numa das instituições que ele ajudou a fundar e militou ali muito tempo. O pessoal queria trocar o piso da casa, vamos colocar aqui nos dias atuais, por algo que pareceria um porcelanato, uma cerâmica espelhada, maravilhosa, que a gente ficava até com medo de pisar para não sujar. E ele foi terminantemente contra, sabe por quê? Sabe qual foi o argumento de Francisco Cândido Xavier? E se alguém do povo que entra aqui todos os dias passar mal? Não vai poder vomitar no chão? Vai ter que sair lá fora para vomitar lá fora. O Chico sabia do que estava falando. Nós, meus amigos, não podemos e não devemos. Não temos o direito de repetir os mesmos equívocos que fizemos no passado com a construção de palácios e basílicas, esquecidos de que a mensagem de Jesus, que ficará para sempre, é a mensagem do amor. Não estamos aqui querendo dizer que as nossas casas espíritas têm que parecer um barracão de zinco. Não é isso. Não é isso. Mas temos que prestar atenção. Qual é o objetivo? Qual é a estrutura, o edifício que deve merecer todo o nosso empenho e dedicação? Não são os edifícios exteriores, mas é o edifício da fé, construída com o trabalho, com a dedicação de uns para com os outros. Quem já visitou a casa do Chico lembra como ela é simples. Quem já visitou a casa da prece lembra da simplicidade. E é muito difícil hoje que haja nas nossas instituições o tesouro espiritual que havia ali. Porque tudo era feito com muito amor, com muita fraternidade. Todos ali eram recebidos com muita fraternidade. Essa é a proposta que o Emmanuel está dizendo aqui. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, continua ele, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros nos variados setores da interpretação. Nos indispomos porque um usa o evangelho com a tradução tal, o outro usa o evangelho com a tradução Y,
E enquanto brigamos pela forma da letra, esquecemos o Espírito que vivifica, como nos disse Paulo. Segue ele aqui. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova. Gostei dessa palavra do irmão. Titulares da Boa Nova. Simplesmente através das atitudes exteriores. Temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado. Lembrarmos de Paulo, quando ele disse lá na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele dizia assim, porque já é manifesto que vós sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É isso que o Cristo espera de nós. Que a nossa vida seja uma representação viva, como nos disse Francisco de Assis, pregue o Evangelho todo o tempo. Se necessário, use palavras. Isso é muito importante. O Emmanuel tem uma lição muito linda no livro Luz no Lar, lá no capítulo 1. Depois leiam lá, chama O Culto Cristão no Lar. Ele fala que somos cada um de nós o quinto Evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os nossos próprios testemunhos. É isso que o Cristo pede de nós. Olha que lindo isso, o quinto Evangelho inacabado. Se o Evangelho e ele reconhece que nós estamos longe ainda de torná-lo a expressão integral nas nossas vidas, mas nós temos que buscar todos os dias um pouquinho, sermos mais fraternos, olharmos mais para o outro, sermos mais compassivos. E o Emmanuel finaliza e arremata dizendo assim, precisamos sim, aqui no livro Fonte Viva, né? Capítulo 15, precisamos sim da cultura, que aprimora a inteligência, da justiça, que sustenta a ordem, do progresso material, que enriquece o trabalho, e de assembleias que favorecem o estudo. No entanto, toda a movimentação da alma humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Se eu não sou capaz de pelo menos não revidar, de pelo menos não atacar um irmão que cruza meu caminho, que tenha posições divergentes da minha em qualquer setor, tudo aquilo, minha cultura, minha inteligência, progresso material, as comunidades, as assembleias de estudo, estudo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do miudinho, tudo isso pode perder-se na sombra, sem essa luz do amor e da fraternidade. E ele finaliza dizendo assim, seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço, que asseguram a vitória no bem. Atendamos lá a fraternidade. Onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus amigos, o próprio Emmanuel dirá que Jesus não é uma personalidade a ser adorada, mas Jesus é uma verdade a ser vivida em todos os recantos do universo. E no romance do próprio Emmanuel, Renúncia, vamos nos lembrar da fala de Alcione, que está lá? Vamos nos lembrar? Ela diz assim, o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim
não poderemos atingir plenamente sem conhecimento e aplicação. Conhecimento e aplicação de todos os detalhes. A mensagem do Cristo, diz ela, precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nessa ordem de aquisições, não basta estar informado. A gente ainda acha que ser cristão é estar informado do Evangelho, é conhecer o Evangelho de cor e salteado as letras. Mas isso não basta, diz Alcione. Lembrando que Alcione era um espírito angelical, né? Que morava em Sírios e se dispôs a reencarnar na Terra para resgatar, olha a fraternidade, né? Entes queridos que estavam aqui estagnados, que estavam na retaguarda da evolução. Então ela diz assim, um preceptor, um professor do mundo nos ensinará a ler. O mestre Jesus, porém, nos ensina a proceder, a agir, a sentir, a pensar, a falar, a agir. Com Jesus isso muda. Isso passa a ser um reto sentir, porque a gente busca sentir com amor. Se eu sinto com amor, eu já tenho um reto pensar. Se meus pensamentos estão na faixa do amor, eu já tenho um reto falar. Se a minha palavra traz esperança, otimismo, alegria de viver, porque está baseada no amor, eu entro na faixa do reto agir. Aí eu entro naquela questão da carta do Cristo. A minha vida se torna uma expressão do Evangelho. Inacabada, sim, pela nossa questão evolutiva. Mas estamos no caminho. Então ela diz assim, eis porque, excetuados, Alcione, né, os versículos de saudação apostólica, qualquer dos demais versículos do Evangelho, qualquer versículo do Evangelho, tirando as saudações evangélicas, daqueles que começam a escrever, conterá ensinamentos grandiosos e morredouros que nós precisamos conhecer e empregar a benefício próprio, para a nossa própria evolução. Então é essa a proposta que a gente queria trazer hoje, na nossa reflexão sobre a fraternidade, que a gente busque desenvolver cada dia mais esse sentimento, compreendendo que dentro daquela tríade maravilhosa da Revolução Francesa, égalité, fraternité e liberté, igualdade, fraternidade e liberdade. Parte do mundo, a metade do mundo, adotou a liberdade. E com isso, esses povos erigiram uma forma de viver privilegiando, por serem livres, a produtividade. Mas ao fazerem isso, esqueceram de repartir os ganhos dessa produtividade. Por isso, criaram as desigualdades. Por isso, as oportunidades não eram oferecidas para todos, como não são até hoje. A outra parte do mundo elegeu como bandeira a igualdade. Mas como era difícil tornar todos iguais, até pelas diferenças, os potenciais, as capacidades. Para fazer isso, eles tolheram a liberdade. Engaiolaram os pássaros, esquecendo que pássaro engaiolado já não canta a sua própria música. Esquecendo que pássaros, para cantar com vivacidade a sua própria música, precisam de liberdade. O que deu errado? Em metade do planeta, que erigiu a liberdade, e em metade que desfradou a bandeira da igualdade. O que faltou para dar certo a igualdade e a liberdade? A fraternidade.
Com a fraternidade, conseguimos ser livres, respeitando o outro. Com a fraternidade, conseguimos ser iguais, porque em essência assim somos, mas respeitando os potenciais criativos de todos. Com a fraternidade, podemos produzir, porque aprendemos a repartir. Com a fraternidade, poderemos ter progresso econômico, mas teremos justiça social. Olha a necessidade da fraternidade para a gente, de fato, transformar a Terra num mundo melhor, onde todos nós possamos compartilhar do banquete do amor que ele viveu e que também nos ensinou. Muita paz, muita saúde, muita alegria a todos. E até o nosso próximo encontro, sábado que vem, com o livro Fonte Viva. Que Deus nos abençoe e proteja sempre.